A gente quase idealiza a nossa história migratória, eu penso, não sei, nos italianos, nos alemães, nos poloneses, portugueses, espanhóis, quase que eles tivessem sido outro tipo de imigrante. Não, eles também foram migrantes, como os atuais. J'ai beaucoup dépensé. J'ai vendu tous mes biens pour avoir de l'argent pour venir ici. Alors, de ce fait, quoique je suis un homme alien, quoique je suis un enseignant, et je me trouve dans une situation un petit peu difficile. Quel que soit le travail, je dois accepter de le faire. Meu trabalho na vida profissional eu recebo estrangeiros que vêm morar no Brasil e envio executivos brasileiros para trabalhar lá fora e eu faço adaptação cultural no sentido de performance. Tá? Eu ajudo o estrangeiro a performar melhor no país de destino dele. Aqui, o que o interculturalismo oferece para a Missão Paz? A gente oferece tentar decodificar os códigos haitianos para os brasileiros e explicar os códigos da cultura brasileira para os haitianos para que eles possam ter uma performance melhor, tanto na entrevista de trabalho como no trabalho em si. Para ter uma ideia, o ano passado, aqui na Missão Paz, foram empregados 2.730 imigrantes. E um número muito grande. Este ano já estamos alcançando os 800. A Missão Paz é um nome fantasia, dado a esta estrutura, a esta obra dos padres calabrinianos, que estão no Brasil desde 1888. É um grupo que nasceu para acompanhar os migrantes, na sua origem italiana, e depois se abriram para todos os migrantes de todas as nacionalidades. A construção da igreja foi entre 39 e 41. E estes espaços eram confessionários na época. E com a chegada de imigrantes hispano-americanos, então se pensou de reservar estes espaços para as principais coletividades. Sabemos que os bolivianos são um dos grupos principais aqui em São Paulo. Então, alguns dizem até 300 mil que estejam aqui presentes. Então, aqui tem um cantinho deles com a Nossa Senhora de Urucupinha e Copacabana. A estrutura é dividida em Casa do Migrante, que abriga 110 pessoas, Centro de Estudos Migratórios, voltado mais para a pesquisa, Centro Pastoral e Mediação do Imigrante, onde nós oferecemos serviços de documentação, jurídico, atendimento de saúde, psicológico, educação, encaminhamento para o trabalho, curso profissionalizantes, tem uma série de serviços. E, por fim, a parte eclesial, a parte da igreja, com atendimento à comunidade italiana, hispano-americana, do bairro e também, ultimamente, em francês para os haitianos. Eu sou natural do México, né? Então lá também vivemos uma onda muito forte de migração para os Estados Unidos. Então é uma realidade com a qual eu tenho muito contato, né? Inclusive tenho familiares lá nos Estados Unidos. E o trabalho da congregação dos missionários de São Carlos me chamou muita atenção por isso, porque tem um carisma, um trabalho bem específico e bem atual também. Desde que entrei no seminário, entrando na congregação scalabriniana, sabia que o perfil desta congregação é trabalhar com imigrantes e refugiados. Então, desde o processo inicial, na Itália, em várias regiões da Itália, tive contato com migrantes e também na Europa, na França, na Alemanha, na Suíça. Então foi crescendo a minha vocação junto com a sensibilidade para o mundo da migração. O trabalho vai se dando dentro de cada eixo, dentro de cada setor. E aí quando a gente vê isso em números e vê a dimensão, né, do trabalho, a dimensão que toma o trabalho, a gente vê que aquele trabalho de formiguinha, que cada um fazendo ali a sua parte, ele tem uma dimensão e um significado muito abrangente. As doações das pessoas são fantásticas, estão ajudando mesmo com todo tipo de itens de primeiras necessidades. O que está faltando é o poder público dizer, faço a minha parte, colocando espaços de acolhida emergencial. Estamos no salão de maneira emergencial com quase 100 pessoas que dormiram também estes dias, neste salão de entrada, que não seria para lugar para dormir,
E na Casa do Migrante estamos com 110. Na Casa do Migrante a maioria são africanos. Congo, Angola, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Egito. Então vários tipos de nacionalidades africanas. O grupo maior no salão é haitiano. A maioria deles chegam com o visto brasileiro, que a Embaixada do Brasil no Haiti deu para eles. Chegam com o passaporte, chegam com a certidão de nascimento deles, eles chegam com documentos mesmo. O processo que eles estão fazendo no Brasil é aquele que todo estrangeiro, inclusive eu, temos que fazer para permanecer no país. Agora, há uma decepção ao chegar, que é importante dizer. Quando eles chegam, eles dizem: eu não sabia que o Brasil está passando por uma crise, que tem falta de emprego até para brasileiro, e eles acrescentam: se soubesse que estava assim, eu não vinha. On ne demande pas votre religion, d'accord? On ne veut pas que vous deveniez catholique, c'est pas l'idée, mais ici, la Mission Paix, ils ont toujours eu une histoire d'accueillir les immigrants au Brasil. São pessoas que já estão numa situação de trauma, a viagem deles é traumática, e quando eles chegam aqui descobrem que o sonho que foi vendido não é real, eles ficam bastante frustrados, tá? E entram num processo de não saber como sair. Se você conversa com eles, grande parte gostaria de voltar para o Haiti, mas não tem mais como. São pessoas que pagaram no mínimo $3.000 para chegar até aqui, na expectativa de ter o trabalho que lhes foi prometido. E o conceito deles de trabalho é diferente um pouco do brasileiro, né? Na verdade, uma das coisas que a gente faz no treinamento também é explicar que no Brasil a gente tem grande parte da população numa situação parecida com a deles, né? Eles acham muito ruim que o salário que lhes é oferecido, que é o salário mínimo, mas a gente tenta explicar que o próprio brasileiro acaba tendo que aprender a viver com isso. Então, também uma expectativa do que é o Brasil, né? Eu tenho que explicar: olha, vocês, o Brasil é um país em desenvolvimento, que não tem condições de oferecer o sonho que está na cabeça de vocês. Esse encontro, ele se dá de uma maneira que, né, até ir caindo a ficha, até eles irem entendendo como que é a dinâmica desse país que eles estão acabando de chegar. Então, isso é muito forte, assim, o que a gente tem observado, porque eles vêm mesmo em busca de trabalho. Né, no caso da migração haitiana. A mediação trabalho é um encontro de duas dinâmicas. O empregador, a empresa ou pessoa física passa por um momento de formação, onde esclarece dúvidas, mas também recebe informações que o imigrante tem os mesmos direitos que um brasileiro. Tivemos retornos muito positivos. Teve um empresário que me falou um dia: eu fui para lá achando que ia ajudar alguém, mas percebi que eu fui ajudado. Ele me disse: eu tenho restaurantes e não tinha garçons, um restaurante muito famoso, e me faltava mão de obra no final de semana. Eles estão trabalhando muito bem, era eu que precisava de mão de obra, não é somente eles. A palestra começou no intuito da gente trabalhar essa performance no ambiente de trabalho. Hoje a gente nota que eles precisam ser auxiliados no entendimento da situação deles no Brasil. Tá? Então eles chegam aqui bastante perdidos, bastante desconfiados, porque eles se sentiram convidados para vir no Brasil e hoje eles não se sentem bem acolhidos. Então a palestra vai trabalhar no sentido de explicá-los por que eles estão nessa situação. Então eu acredito que essa palestra é o primeiro ouvido que eles recebem no ambiente brasileiro, de dizer para eles por que eles estão aqui, por que eles estão aqui na Missão Paz, o que eles precisam fazer para tentar sair daqui e ter uma vida melhor lá fora. Moi marié, moi j'ai 3 petites, 2 filles et un garçon qui a étudié à l'université. Moi besoin de travail pour me payer l'université parce que l'autre a étudié jusqu'à nos jours.